Olá pessoal, bem-vindos a mais um tópico de estudo. Dessa vez a gente vai falar sobre lentes esféricas finas ou delgadas. Bom, vamos contextualizar um pouquinho sobre lentes esféricas e falar do ponto de vista de aplicação, né? Por que a gente estuda lentes esféricas, onde que elas aparecem no nosso cotidiano, ou em pesquisas, enfim, no desenvolvimento de novos materiais, novas tecnologias, onde que lentes aparecem? Vamos lá. O uso mais comum de lente, a gente sabe, é em óculos de grau, né? Em máquinas fotográficas tem lente, em microscópios, em lunetas e por aí vai, uma porrada de usos e aplicações em que pode ser encontrado lentes esféricas. E como que podem ser produzidas essas lentes? De que tipos de materiais, né? Então, essas lentes normalmente no cotidiano vocês vão encontrar lente de plástico ou de vidro, tá? Mas podem ser também de outros materiais aí que, obviamente, sejam um pouco transparentes para que deixe a luz passar por essa lente, tá? Bom, como as lentes são esféricas, para produzir ela, o que a gente está interessado é que elas possuam curvaturas esféricas dos dois lados. Por isso que elas são chamadas de lentes esféricas. Então, quando eu digo dos dois lados, por exemplo, a gente pode ter alguns tipos de lentes. As primeiras delas que estou apresentando para vocês são chamadas de lentes de bordas finas, sendo que a primeira ela recebe aqui o nome de biconvexa, porque os dois lados são lados convexos com curvatura esférica. Imagina que aqui fosse um molde esférico de uma esfera gigante, né? Então esse lado aqui tem uma curvatura esférica e é a parte convexa dele. Esse lado aqui também é a parte convexa. Lembra lá do estudo de espelhos, quando a luz parte pela parte de fora dessa curvatura, é chamado de convexo. Se a luz vem desse lado e bate pela parte de fora, também é convexo. Por isso que essa lente é chamada de biconvexa. Já essa outra lente, ela é uma lente plana desse lado e no outro lado é a parte convexa. De novo, se vir luz por esse lado, está batendo na parte convexa. Se está vindo luz por esse lado, está batendo na parte plana. Então, plano, convexa. Já essa lente aqui é a côncava, por dentro é côncavo, luz batendo pela parte de dentro da curvatura, é côncavo, pela parte de fora é convexa. Então, côncava, convexa. Então, só existem esses três tipos de combinação para lentes cujas bordas são finas. Então, para todos esses tipos de lentes, a gente vai representar elas simplesmente por essa simbologia, uma linha com setas nas extremidades. Beleza? Então, quando eu estiver falando de lente borda fina, não me importa qual é o tipo de lente, mas elas vão ser representadas desse jeito, uma vez, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que toda lente de borda fina possui o mesmo comportamento óptico, que a gente já vai ver qual é. E a gente pode ter também lentes de bordas espessas. E aí inverte tudo, né? Então aqui a gente tem uma lente bicôncava, aqui plano côncava, e aqui a gente tem a côncava convexa. Professor, é o mesmo, é quase o mesmo, né? Aqui a gente tem borda espessa e borda fina. E a curvatura de uma em relação à outra, a parte de dentro em relação à outra, é trocada. Tá? Mas a gente não vai entrar em detalhe nisso. O que importa aqui é que nessa representação, para representar a lente de borda espessa, a gente vai representar parecido com o anterior, né? Só que em vez de as setinhas estarem apontando para fora, a extremidade agora está apontando para dentro a setinha. Então essa aqui está indicando borda fina, pontuda, e aqui para a lente de borda espessa, está mais espessa que a extremidade da representação. Ok? Então, qualquer que seja a lente de borda espessa, nós vamos fazer uma representação desse tipo. De novo, como a gente já vai ver, toda lente de borda espessa possui o mesmo comportamento óptico. O que a gente vai fazer daqui para frente é definir algumas coisas relacionadas a lentes, como o foco da lente, formação de imagens e formação de imagens por lentes. Tá? Para isso a gente vai estudar alguns feixes de luz que passam por ela, né? E como a gente está estudando feixes de luz passando de um meio para outro, por exemplo, do ar para o vidro e para o ar de novo, a luz vai estar sofrendo o fenômeno de refração. Então, é basicamente esse fenômeno que a gente tem que levar em consideração nos nossos estudos de lente esférica, para entender o comportamento óptico da luz ao passar por ela. Vamos lá. Então, vamos mostrar primeiramente que toda lente de borda fina é uma lente convergente. O que quer dizer ser uma lente convergente? Vamos já entender isso aí.
Então imagina o seguinte, para facilitar a nossa vida, que a gente tem uma lente qualquer aqui de borda fina, que eu escolhi essa aqui, que é plano convexa, onde eu tenho feixes de luz paralelos que vão estar incidindo nela. Estou escolhendo 2 feixes aqui só, na minha representação. Então a luz está vindo no meio de índice de refração menor, por exemplo, o ar, passando por meio de índice de refração maior, que é o vidro, e depois vai sair no ar de novo. Vamos analisar o caminho óptico. Na primeira interface é fácil, incide perpendicular, atravessa sem desvio. Porém aqui não é uma incidência perpendicular, então eu tenho que analisar o que vai acontecer com esse feixe. Vamos lá, traça retas normais. Então reta normal é uma reta perpendicular à interface. O feixe de luz teria que ir em linha reta. Só que olha o seguinte, como a gente estudou refração, quando o feixe de luz sai do meio de índice de refração maior para um menor, o que acontecia com ele? Simplesmente se afasta da reta normal. Então o feixe está aqui a reta normal, ele iria em linha reta, ele está se afastando ainda mais da reta normal. A mesma coisa vai acontecer com este de baixo. Então verifique o seguinte, que em algum momento esses feixes que estavam saindo paralelo se encontram, ou seja, eles estão indo tudo para um único ponto, ou seja, eles estão convergindo. E daí vem a ideia dessa lente do nome, que ela é uma lente convergente. Ela desvia os feixes de luz de maneira a convergi-los, fazê-los se encontrar. Tá? Isso sempre ocorre para uma lente de borda fina, quando ela está imersa no ar, por exemplo, né? Porque normalmente é onde a gente tem a aplicação de lentes, no ar. Né? Ela está no ar e o material da lente é um índice de refração maior do que o ar. Tá? Então, sempre que o índice de refração em que a lente está imerso for menor do que o próprio índice de refração da lente, isso vai ocorrer, a lente vai ser uma lente convergente. Porém, se por alguma razão você inventar de fazer uma lente para outras aplicações, por exemplo, se aqui fosse um meio que não fosse o ar, sei lá, tudo ao redor fosse vidro e aqui dentro a lente fosse de ar. Como assim, professor? Como é que faz uma lente de ar? Faz um espaçamento curvo desse tipo aqui e preenche de ar. É isso, você tem uma lente de ar, ok? Então imagina que ao redor tudo é vidro e aqui dentro tem esse formato aqui de lente de ar. Tá? Então, o que está acontecendo agora? Está vindo do maior índice de refração, vidro e meio, indo para um menor, que é o ar, e depois saindo para um maior. De novo, na primeira interface não tem desvio, mas na outra vamos analisar lá. Reta normal, ao invés de seguir linha reta, agora está indo do meio de menor índice de refração, ar, para vidro. O que vai acontecer? Menor para maior índice de refração se aproxima da normal. Então o feixe, ao invés de linha reta, vai se aproximar ainda mais da normal. Vai fazer isso aqui, indo em direção a ele. Então observa que nesse caso, quando a gente troca os meios, né, a lente de borda fina ela se comportaria como uma lente divergente. Está espalhando os feixes, divergindo esses feixes. Beleza? Então veja que uma lente de borda fina ela pode se comportar como convergente ou divergente. Claro, no nosso cotidiano, no dia a dia, a situação que a gente tem sempre é essa aqui. Tá? Então, a lente de borda fina, normalmente, no nosso cotidiano, vai ser sempre convergente. Tá? Em situações adversas, é que você pode criar uma lente de borda fina para ser divergente. Bom, vamos ver agora para lentes de borda espessa. Então, já estou dando a ideia aqui, né? Qualquer lente de borda espessa vai ser uma lente divergente. A gente vai fazer uma análise parecida com a anterior. Tá? Então, peguei a lente mais simples aqui, divergente. Poderia pegar qualquer outra daquelas que a gente viu no slide anterior, de borda espessa, mas eu peguei essa que é mais fácil para a gente analisar. Porque já tem uma face que é plana e atravessa sem desvio. Vamos analisar nessa outra interface. Reta normal. Opa, o feixe, ao invés de linha reta, ele vai sofrer um desvio. Se aqui fora é ar e aqui dentro é vidro, ele está saindo do vidro para o ar. Maior índice de refração para menor índice de refração. Se afasta da normal. Então, ao invés de vir em linha reta, vai se afastar da normal. Então, essa lente se comporta como uma lente divergente. Espalha os feixes. Beleza? Isso em condições normais, né? Ela no ar e ela sendo de vidro, por exemplo. Obviamente, se a gente trocar a condição, como a gente fez na situação anterior, isso tudo se inverte. E essa lente passaria a ser uma lente convergente. Então, de novo, essa aqui é a situação do cotidiano. Se nós tivermos uma lente divergente, normalmente ela vai ser de borda espessa
e ela vai estar imersa no ar e ela vai ser de vidro ou plástico, um índice de refração que é maior que o do ar. Beleza? Continuemos. Vamos fazer uma outra definição aqui, começar a definir foco de lente, né? Como a gente acabou de ver, se a gente tem uma lente de borda fina, quando a gente tem feixes de luz paralelos passando por ela, esses feixes de luz se cruzam num único ponto, ou seja, essa lente converge os feixes tudo para um único ponto, por isso que ela é lente convergente. E esse ponto onde os feixes de luz se encontram é conhecido como o ponto focal da lente. Né? Então é o famoso foco da lente. Para quem já brincou com uma lupa, por exemplo, uma lupa é uma lente convergente, sabe que é possível apontar a lupa para o sol e fazer de tal maneira que os feixes de luz se encontrem num único pontinho. Você consegue queimar papel, queimar grama, por exemplo, né? Fazer esse tipo de coisa. Ou seja, porque você está usando uma lente convergente concentrando todos os feixes de luz no ponto focal. Bom, se eu pegar essa mesma lente, só que agora fazer os feixes de luz incidir pelo outro lado, vai acontecer a mesma coisa. Então não importa o lado da lente que você olhar, a lente vai convergir os feixes de luz para o ponto focal. Ou seja, uma lente qualquer sempre tem dois pontos focais, né? Nos dois lados da lente existe o ponto focal. E esse foco a gente diz que é um foco real. Por que é um foco real? Porque pelo ponto porque exatamente na posição do ponto focal tem feixe de luz passando nele, né? Luz de verdade está passando sobre ele, né? Se encontra e também diverge a partir do ponto focal. Beleza? Então ela é uma lente convergente. Bom, vamos ver a mesma análise aí para uma lente divergente. Como a gente acabou de ver também no slide anterior, quando a gente tem uma lente divergente, que é essa simbologia aqui, feixes paralelos divergem quando atravessam, né? E dá para perceber que os feixes que divergiram parece que eles saíram de um único ponto, se a gente fizesse o prolongamento dos feixes, né? Eles vieram aqui paralelos, mas divergiram como se parecendo sair desse ponto aqui, né? Então esse ponto de onde parece que os feixes saíram para uma lente divergente também é chamado de ponto focal da lente. A mesma coisa vai acontecer para o outro lado da lente, então não importa o lado que eu estou olhando da lente, ela vai ter dois pontos focais. E esses pontos focais são focos que a gente chama de virtuais. Tá? Por que virtual? Porque se eu olho aqui na posição do ponto focal, não vai ter luz nenhuma saindo dali, só parece que sai dali, né? A luz está saindo aqui da lente, ó, vieram paralelos e divergiu, não teve feixe de luz saindo do ponto focal, por isso que ele é um foco virtual. É importante explicitar também que essas distâncias focais são iguais nos dois lados, têm a mesma distância da lente, e é possível medir simplesmente com uma trena, né? Por exemplo, pega aqui a lupa, né? Que a gente consegue enxergar o ponto focal, é só ver onde vai queimar o papelzinho, por exemplo, né? Então mede a distância de onde queimou até a lente, essa é a distância focal. Né? Simplesmente com uma régua, com uma trena, você mede esse parâmetro físico aí, distância focal. Vamos lá. Bom, a gente vai começar a tratar agora de falar sobre raios notáveis ou os raios principais para começar a entender como é que a gente enxerga as imagens formadas por uma lente, né? As possibilidades de formação de imagem que uma lente dá. Então, esse estudo é muito parecido com o que a gente fez quando estudou espelhos esféricos. Se o pessoal lembra bem já dos raios notáveis para espelhos esféricos, vai entender muito bem aqui também para lentes esféricas, porque são os mesmos raios notáveis. Tá? E toda a ideia de formação de imagem para espelhos esféricos que vocês tinham lá, se o objeto está muito longe do espelho côncavo, eu vou aproximando, o que acontece com a imagem? A imagem vai aumentando, se afastando do espelho. Toda essa ideia também é útil aqui no estudo de lentes, porque é muito similar à análise, vai ocorrer praticamente a mesma coisa, tá? Com uma diferença que nos espelhos esféricos côncavos, a gente tinha imagem formada na frente do espelho, né? No mesmo lado que está o objeto. E agora a lente convergente vai se comportar basicamente como o espelho, assim, em termos de análise. A convergente é similar ao espelho côncavo, só que na lente a imagem se forma do outro lado da lente em relação ao objeto. Tá? E no convexo a mesma ideia. Por exemplo, no espelho convexo, e na lente divergente a mesma ideia. No espelho convexo, a imagem era sempre virtual e atrás do espelho. E na lente divergente, a imagem é sempre virtual, como a gente vai ver aqui,
só que no mesmo lado do objeto. Tá? Então, tem umas nuances que são levemente diferentes, mas a ideia de análise é praticamente a mesma. Por isso que eu digo, se o cara estudou espelhos esféricos e entendeu muito bem, isso aqui vai tirar de letra. Então, vamos lá. Todo feixe que é paralelo, o que a gente acabou de ver? Um feixe que vai paralelo vai para onde? Em direção ao foco da lente, né? Isso para uma lente convergente. Se a lente for divergente, todo feixe paralelo diverge como se estivesse vindo lá do foco. Tranquilo? Vamos lá, próximo raio notável. Todo feixe que tem a direção do foco é o caminho inverso agora, né, galera? Então, o feixe que tem a direção do foco vai passar pela lente e sai paralelo. Isso ocorria com os espelhos também. Se a gente lembrasse o espelho, o que era? Paralelo refletia para o foco. Direção do foco refletia paralelo. Então aqui é a mesma coisa. Direção do foco atravessa paralelo. Vai ser sempre esse o caminho para esse feixe de luz. Para uma lente divergente, o feixe que tem a direção do foco lá do outro lado da lente vai atravessar paralelo. Sempre assim. Terceiro, todo feixe que incide bem no meio da lente, no vértice da lente, vai atravessar sem desvio ou com o mesmo ângulo, que era o que acontecia com o espelho. Incidia com um certo ângulo, refletia com o mesmo ângulo. Para a lente, vai atravessar com o mesmo ângulo, ou seja, sem sofrer desvio nenhum. Tá? Isso tanto para a lente convergente quanto para a lente divergente. E o último feixe é um que a gente vai definir agora até um novo ponto aqui para a nossa lente, que é chamado de antiprincipal, cuja distância dele até a lente é o dobro da distância focal. Então, isso aqui vale Fzinho, daqui para cá mais um Fzinho. Então, 2Fzinho é essa distância aqui. Bom, e ele é muito similar ao que tinha no espelho esférico, ao centro de curvatura do espelho esférico. Tá? Ele é equivalente. Então, vamos dizer assim, se tem um feixe que passa pelo antiprincipal, como é que era no espelho côncavo, quando era no centro de curvatura? Voltava sobre ele mesmo. Só que aqui é uma lente, então vai atravessar indo em direção ao antiprincipal. Beleza? Se for na lente divergente, um feixe que tem a direção do antiprincipal lá do outro lado da lente, vai atravessar como se estivesse vindo do outro antiprincipal. Então, a gente precisa conhecer esses 4 raios notáveis. Tá? E quando a gente for analisar a formação da imagem, se é maior, menor, real, invertida, assim como a gente fazia para o espelho esférico, a gente precisa escolher 2 desses raios notáveis para saber onde é que vai estar a posição da imagem. Então, vamos fazer isso agora. Analisar todas as possibilidades de formação de imagens em lentes esféricas. Vamos começar com as lentes convergentes. Vamos pegar a primeira lente convergente aqui. Ó. A gente sempre vai traçar o eixo principal da lente, a distância focal a uma mesma distância da lente nos dois lados e a distância do antiprincipal também, sempre a uma mesma distância da lente nos dois lados. E lembrando que o antiprincipal é o dobro dessa distância aqui. Então, isso aqui vale x, a distância do antiprincipal até a lente vai ser 2x. Beleza? Então, lembrando que é o dobro do foco sempre. Primeira análise que a gente vai fazer é o objeto depois do antiprincipal, que, para quem lembra de espelho esférico, o que eu estou fazendo é uma análise similar a depois do centro de curvatura do espelho esférico. Se você lembra como é que era a formação de imagem em espelho esférico, ela se formava entre o antiprincipal e o foco, em menorzinho. Então, como é análogo, eu já falei para vocês, ela vai se formar entre o antiprincipal e o foco, só que do outro lado da lente. Vamos analisar isso. Vamos lá, pega um feixe paralelo, por exemplo, como é que atravessa a lente? Em direção ao foco. Um feixe em direção ao foco, por exemplo, como é que atravessa a lente? Paralelo. Olha lá onde os feixes se cruzam. Então está lá, formação da imagem, ela está invertida de cabeça para baixo. É uma imagem real, porque no ponto onde esses feixes se cruzam tem luz saindo, então é uma imagem real, é possível de ser projetada. E ela é menorzinha, né? Invertida, menor e real. Professor, onde é que eu tenho esse tipo de aplicação aí, né, para uma lente? Onde é que eu vejo uma imagem formada real, menor e invertida? Né? E nota que imagem real, como a gente viu também para espelho, dá para ser projetada. Eu projeto uma imagem desse tipo, né, uma aplicação, onde é que tem isso aí? Pô, na tua câmera fotográfica. Você não bate uma foto de uma montanha gigantesca e ela depois está dentro de um quadradinho bem pequeno?
É isso, né? Tem uma lente na frente, você tem um objeto e depois você tem a imagem do objeto pequenininha, projetada ali, certo? Você capturou esse feixe de luz ali. Bem nessa posição, você foi lá e botou o teu sensor, né? Você vai dizer, não, professor, mas na minha câmera a imagem não está de cabeça para baixo. É lógico, ela é registrada de cabeça para baixo, porém o software lá da tua câmera, ela inverte para você, tá? Mas é registrada assim de cabeça para baixo, beleza? Então tá lá, a tua imagem ela é real, menor, invertida entre o foco e o ente principal. Então objeto depois do ente principal, imagem entre o foco e o ente principal. Vou começar a aproximar esse objeto da lente, vamos ver o que vai acontecer. Vou botar ele em cima do ente principal, exatamente em cima. Vamos lá, eixo paralelo. Opa, só voltando, lembrando, comparando com o espelho, o ente principal era o centro de curvatura. No espelho, quando botava o objeto bem no centro de curvatura, a imagem tinha o mesmo tamanho. Então aqui não vai ser diferente. Vamos lá. Na lente, vai atravessar, vai para o foco, em direção ao foco, sai paralelo, está lá a imagem formada, real, mesmo tamanho e invertida. Então somente quando o objeto está exatamente a uma distância da lente que é igual à distância do ente principal à lente, se eu botar o objeto ali, somente nessa posição que ele vai formar uma imagem que tem o mesmo tamanho, invertida e real. Real de novo, porque os feixes de luz se cruzam aqui, tem luz passando nessa posição, então é real. Então veja, aproximei o objeto, opa, ele já aumentou um pouquinho mais o tamanho da imagem, né? Vamos continuar a aproximar. Vou colocar agora o objeto entre o ente principal e o foco. Fecho paralelo, foco, fechei em direção ao foco, raio sai paralelo. Está lá a imagem formada depois do ente principal, maior, invertida e real. Lembra, para espelho também era assim. Se eu botasse entre o centro de curvatura e o foco, a imagem era real, invertida, é maior zona aqui, ó, né? Na frente do espelho. Então a lente é no outro lado, maior, real, invertida. Imagem real, pode ser projetada. Onde é que você tem uma aplicação cotidiana aí? Uma imagem maior projetada? No cinema, né, galera? Exatamente no cinema. Retroprojetor, data show. Mas, professor, mas no cinema não está de cabeça para baixo. Então coloca o objeto de cabeça para baixo. E aí você vai ter a imagem invertida em relação ao objeto, ela vai estar direita. Beleza? Então é isso aí, essa é a aplicação mais comum. Então na frente do data show tem uma lente ali. Na sala de aula, quando o professor utiliza o data show, né? No cinema, lá tem uma lente também, lá que está projetando, né, a imagem no telão, tá bom? Beleza, então a gente viu aqui as possibilidades de formação de imagem, por enquanto aí, para lentes convergentes, quando o objeto está antes do ponto focal, ou seja, o objeto lá depois do ente principal, imagem pequena entre o ente principal e o foco. A gente vai aproximando o objeto em direção ao foco. O que acontece? A imagem vai indo para depois do ente principal e aumentando cada vez mais. Vamos colocar agora o objeto entre o foco e a lente. Essa era a situação similar para espelho, quando você colocava o objeto entre o foco e o espelho. A imagem era... Se isso aqui fosse o espelho, a imagem era virtual e maior desse lado aqui. Vamos ver como é que fica agora para a lente. Então, paralelo, atravessa em direção ao foco. Se eu pegar agora uma direção ao foco aqui, não vai pegar, né, na minha lente que está pequenininha, não? Que tem um que sai como se fosse a direção do foco. Vou pegar outro feixe. Um que vai para o centro da lente, lembra? Ele atravessa sem desvio, que a gente acabou de ver lá nos raios notáveis. Veja que os feixes que foram refratados, que foram para o outro lado da lente, não se encontram nunca, não se cruzam nunca. Então não formam imagem real. Então eu vou analisar a projeção deles, de onde parece que eles vieram. Parece que vieram ali de trás. Então está ali, ó, o tamanho da imagem, gigantona, maior, direita e virtual. Por que é virtual? Na posição de formação da imagem não tem feixe de luz saindo, né? Diferente das outras, ó, tem feixe de luz aqui. Aqui não, aqui é só projeção. Parece que os feixes de luz vieram de lá. É o suficiente para um observador que vai estar nessa posição. Para ele vai parecer que os feixes de luz saíram tudo desse ponto, então para ele lá tem uma imagem. Tá? Então isso aqui é a imagem virtual maior e direita. Está aqui, virtual maior e direita. Então aqui a gente abordou todas as possibilidades de formação de imagem por lentes convergentes. Beleza? Sempre que a tua lente for convergente, a formação de imagem, as possibilidades são todas essas aqui. Vamos lá para a única possibilidade da lente divergente, que é o análogo do espelho
convexo. Então tá lá, um objeto qualquer, aqui eu botei entre o lente principal e o foco, mas de fato não importa onde eu colocar. Tá? Vamos lá, um feixe paralelo agora diverge como se estivesse saindo do foco. E um feixe em direção ao foco lá do outro lado, ele vai atravessar a lente paralelo. Né? Veja que os feixes refratados não se encontram nunca, então não tem formação de imagem real. Então vou analisar onde a projeção desses feixes refratados, de onde parece que eles vêm. Parece que vem dessa posição aqui. Então, aqui está a imagem formada. Virtual, menor, direita. Menorzinha, direita, não está de cabeça para baixo. E virtual, porque na posição de onde parece que os feixes estão saindo, não tem luz de fato ali. Tranquilo? Bom, se eu for afastando cada vez mais o objeto aqui, vocês vão perceber que o tamanho da imagem vai ser cada vez menor e mais próximo do foco. Se eu for aproximando cada vez mais o objeto aqui, vocês vão perceber que o tamanho da imagem vai aumentar. Beleza? E eu deixo para vocês fazerem, é só traçar os raios notáveis de novo e ver onde é que os feixes, a projeção deles vão se cruzar. Tranquilo, gente? Então, uma breve revisão aí da formação de imagens por lentes. Então, para a lente convergente, aqui estão todas as possibilidades de formação de uma lente convergente. Eu esqueci de falar, essa situação aqui, né? É exatamente a lupa, ó, que a gente tem um aumento do tamanho da imagem em relação ao objeto, e ela é direita, é isso que você quer com uma lupa, né? Então aqui todas as possibilidades, lembrando, o objeto longe da lente, quando eu vou aproximando, a imagem dele vai sendo formada cada vez mais afastada da lente, aumentando o tamanho. Né? Com exceção quando eu coloco o objeto entre o foco e a lente convergente. Daí a gente vai ter uma imagem virtual maior e direita. No resto é tudo invertida e real. Bom, e para a lente divergente é sempre uma imagem menor virtual e direita. Sempre! Onde é que tem essa aplicaçãozinha aqui, uma imagem virtual menor e direita para uma lente? É o teu olho mágico da tua casa lá na porta, né? Tem o olho mágico, você olha pelo olho mágico, você vê uma imagem menorzinha da pessoa, né? E direita. Tranquilo, gente? Então tá aí. Até a próxima!